Vamos voltar a falar um pouquinho de economia, repercutindo esses 2 dias de caos no mercado financeiro, com o dólar disparando e a bolsa derretendo, como acabou de nos informar a Camila Abdelmalak. Nosso convidado agora para falar sobre tudo isso é o economista Rogério Mori, professor da Escola de Economia de São Paulo, da FGV. Professor, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pela presença. Agora, professora, a Camila nos trouxe agora há pouco a informação dizendo que a expressão-chave para todo esse caos que a gente está vivendo nesses primeiros dias úteis, né, na economia, refletindo as primeiras ações do novo governo, é risco fiscal, né? A preocupação do mercado com quais medidas serão adotadas para reduzir o risco fiscal nos próximos 4 anos. Qual a análise que o senhor faz desses primeiros atos de governo, levando-se em consideração essa reação do mercado? Não começou bem, né? Na verdade, o governo lida aí com um déficit de 223 bilhões previstos, né? Dado que foi feita a PEC da transição, né? Que ampliou enormemente o volume de gastos do governo, já anuncia o fim das privatizações, né? Também já encerra aí, já anunciou o fim do teto de gastos, que era uma âncora fiscal importante para o país, um avanço fundamental, né, que forçava o governo a viver com os seus próprios limites, né, que impedia você ter aquela velha prática, né, de aumentar gastos, aumentar a carga tributária, ou então aumentar a dívida pública, ou então emitir mais moeda e gerar inflação. E tudo isso criou um caldo muito ruim, né, dentro daquilo que o próprio ministro da Fazenda vem falando, né, agora é ministro da Fazenda, não mais ministro da Economia, em um contexto de elementos onde não há nada de novo, né? Olha, esse arcabouço fiscal novo que vai vir, vai ser aí para abril, vamos ter aí um trimestre, quer dizer, não há um projeto pronto, né, aí um conjunto de ideias, ainda tem aí a reforma tributária, que é algo que pode até avançar, né? Isso é algo do Bernardo Api, que está aí já há algum tempo, aquela fusão de impostos, né, que nós temos, que é algo que pode caminhar dentro desse governo. Tem aí o projeto Desenrola, né, Brasil, que é uma proposta, uma promessa de campanha, mas o fato é que do lado fiscal as coisas não vão bem, né? Assim, nós temos aí 223 bilhões, o ministro da Fazenda queria acabar com a isenção do PIS, COFINS e combustíveis, aí alguém dentro do governo acordou e falou, olha, isso daí vai dar um impacto brutal na inflação já em janeiro, já na partida, e aí alguém de bom senso resolveu prorrogar isso enquanto se revê a regra de preços, ou então faz isso de uma forma mais suave, à medida que a inflação dê alguma trégua e permita que faça esse aumento, essa volta desses impostos, desses tributos de forma mais escalonada, e evitando assim que você tenha um impacto inflacionário já na partida de 1%, que era algo que viria no IPCA se isso tivesse voltado nesse momento. Então tem sido assim um início muito ruim, isso tem sido precificado pelo mercado de uma forma muito negativa. É aquilo que a gente está vivendo, assim, para onde você olha não tem notícia positiva no campo fiscal. Falando ainda de risco fiscal, né, professor? Mais cedo nós trouxemos uma notícia que um levantamento feito a pedido do novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apontou que com alguns ajustes fiscais seria possível reajustar cerca de 223 bilhões de reais nesse ano, levando-se em consideração um rombo previsto de mais de 231 bilhões de reais. Entre essas medidas de ajuste, a principal e talvez a mais preocupante seria a reversão de algumas políticas de desoneração. Como o senhor analisa essas falas, essa movimentação de hoje? Eu acho que isso está no campo das ideias dele, né? Eu acho difícil isso ser colocado adiante. Acho que essas desonerações vão ser difíceis de você rever na integralidade. Boa parte delas são importantes para o setor produtivo do país. Acho muito pouco factível que isso seja na integralidade colocado em pé em naquilo que a gente está vendo, né? Haja visto o que nós acabamos de ver aí na questão da desoneração da PIS, COFINS sobre os combustíveis, né? Isso daí sozinho seria assim, um pouco mais de 50 bilhões de reais esse ano, e não foi levado adiante. Então acho que muito pouco provável, acho um excesso de otimismo
do ministro que ele vai conseguir, só com isso, fechar esse tamanho desse rombo que foi criado pela PEC da transição. Agora, professor, o Rodrigo Constantino tem uma pergunta também para o senhor. Boa noite, professor. Boa noite, o senhor disse que não tem nada de notícia positiva no radar em relação à questão fiscal. Mas como tudo que está ruim pode ficar pior, qual a opinião do senhor em relação a essa conversa de uma moeda comum na região? O senhor acha que isso pode trazer algum benefício para o país? Bom, boa noite, Rodrigo. Assim, eu confesso que eu não tenho... Assim, isso é um devaneio sem o menor sentido. Eu não sei de onde vem essa ideia. Quem foi a pessoa que imaginou isso, né? Se inspirar, eles imaginarem que nós vamos fazer algo como o euro, aqui na América Latina, no curto prazo, é algo impensável. Para você ter ideia, o euro é um projeto de décadas, né, que foi estabelecido lá atrás, né, foi mais bem formatado nos anos 90, né, começou inclusive como o EQ, European Currency Unit, depois passou a ser denominado, escolheu-se euro por moeda e passou a circular ali em 99. E até hoje tem problemas. Tá, você tem metas fiscais dentro dos países, alguns não cumpriram, como a própria Grécia, que acabou dando problema ali na crise de 2008, e países hoje que até hoje são excessivamente endividados, como a Itália, que geram limites à própria elevação da taxa de juros do Banco Central Europeu, problemas na condução da política monetária na região. Então, não é uma coisa fácil de você fazer uma integração monetária, assim, isso daí não tem o menor sentido. Brasil e Argentina são países absolutamente diferentes em termos de política fiscal, política monetária. A Argentina convive com um caos monetário, não tem sequer uma política fiscal, uma âncora qualquer. Quer dizer, o Brasil tem até o momento, vamos ver o que vai vir daí para frente, mas isso é um devaneio absolutamente absurdo, não faz o menor sentido nesse momento imaginar uma coisa dessa natureza, a não ser algo que seja meramente propagandístico. Há pouco o senhor citou a questão da reforma tributária. Há uma previsão de Haddad que isso seja discutido em meados de abril. É viável que isso aconteça realmente nesse momento? Pegando do ponto das discussões que estão tomando conta do Congresso Nacional, que nem começou efetivamente a funcionar, mas nos bastidores, se isso realmente deve acontecer, segundo essas previsões. E sobre essa discussão também prevista para o primeiro semestre da apresentação de uma nova âncora fiscal, de um projeto que vai ser analisado no Congresso, de uma nova âncora fiscal. Quais são as expectativas do mercado em relação a essa nova âncora fiscal? Olhando do lado da reforma tributária, eu acho que talvez a única coisa positiva que a gente possa olhar nesse momento que possa sair, sendo do Bernardo Api, que eu acho que é hoje a figura mais bem aparelhada tecnicamente dentro dessa equipe que nós temos. Ela é uma reforma que, se for essa, que eu imagino que o Bernardo deve levar adiante, já era algo meio consensual dentro do Congresso, que é uma fusão basicamente do IPI, ICMS, ISS, em um único imposto, estilo IVA, e você vai num processo de transição, gradativamente esse imposto vai subindo e os outros vão diminuindo para você não ter nenhuma perda de arrecadação ao longo de um processo aí de 20 ou 30 anos, eu não sei como é que ficou o desenho final dessa reforma. É algo meio consensual dentro do Congresso, não há nenhum impedimento maior, eu acho que isso é algo que pode ser levado adiante dentro dessa reforma. Com relação ao arcabouço, eu não acredito que eles vão voltar ao resultado primário, eu acho que isso é muito batido, uma meta de resultado primário. Eu acho que eles vão migrar algo para uma meta de dívida pública, né? O que eu acho uma coisa meio estranha, porque meta de dívida pública, ela envolve, quando você fala meta de dívida, nós estamos falando de vários atores, como estados, municípios, estamos falando de juros, né, que quem controla é o Banco Central, e também, quando você coloca a meta de dívida, você elimina aquele limitador, né, que seria o teto de gastos, ou seja, você permite um aumento de carga tributária, que é o que eles vão trabalhar nessa direção, né? O que o próprio ministro da Fazenda já falou de querer acabar com as isenções é você, no fundo, querer aumentar a arrecadação do governo, quer dizer, você cria gastos e automaticamente você quer aumentar impostos para fechar a conta. Isso que eles vão caminhar aí nos próximos anos
E então todo mundo aí pode coçar o bolso que nós vamos ter que pagar mais impostos aí daqui para frente. Bom, acabamos de conversar com o economista Rogério Mori, professor da Escola de Economia de São Paulo da FGV. Professor, obrigada pelas análises do mercado nesses primeiros dias de atos do novo governo e trazendo também uma perspectiva, uma expectativa para os próximos meses. Boa noite, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, Lívia, boa noite, Rodrigo.